gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver o estudo de Used To. Alguém já ouviu falar em alguma coisa de Used To? Será que você fala Used To em português? Fala. Vocês vão ver que é um hábito que a gente tem. Talvez a gente não sabia, mas é uma matéria que a gente tem no inglês que é bastante usada e ela é muito fácil de ser usada. Ela tem, lógico, as suas regras que precisam ser seguidas, como todos os tempos verbais, como todas formas que a gente tem de aplicar vocabulário, gramática, tudo tem as suas regras, mas é uma matéria fácil da gente estudar, tá bom? Ela se chama Used To, e aí tem um exemplo ali, ó, ele pede para você analisar primeiro as duas imagens. O que a gente percebe da primeira parte para a segunda? Tem uma característica forte, ou você pode representar isso por uma palavra só, se for o caso. O que você percebe ali? A figura traz quem? Ou quantos? A figura não traz uma pessoa, mas essa pessoa tem características diferentes. A gente vê na primeira parte, por exemplo, o cabelo. O que a gente percebe de diferença do cabelo dela? A gente tem um cabelo longo e um cabelo curto. Que ideia a gente pode ter em relação a isso? Não sei se o rosto fez alguma modificação. A mudança de quê? A mudança de tempo, tá bom? Então a gente vai ver que Used To está relacionado ao tempo. Que tempo que eu tenho de diferença entre a primeira imagem e a segunda? Que tipo de ação eu tenho na primeira cena e na segunda cena? É isso que a gente vai ver agora. Se você der uma lida nos exemplos, ó, vamos ver a situação. Nicola doesn't travel much these days. These days, hoje em dia, atualmente. She prefers to stay at home. A gente está descrevendo a segunda cena. She prefers to stay at home. Então, a gente diz que ela, she doesn't travel. A gente está falando de agora. Aí depois diz assim, but she used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times a week. Qual foi a diferença que a gente percebeu ali naquela parte que está em negrito? Será que você consegue decifrar o que significa used to em português? Oi? Ok. Costumava. Quem não conhecia, faça registro disso aí, que ajuda bastante. Costumava. Qual é a ideia que a gente tem quando se fala de costumava? Que ideia a gente tem? Hábitos. Hábitos de quando? Do passado. E esses hábitos do passado, ou esse hábito feito no passado, qual é a relação que ele tem com o presente? Nenhuma. Então, a gente está falando de um tempo bem específico. A gente está falando de passado, tá? Então, quando a gente usa essa forma, você fala assim, mas a gente já viu verbos no passado. Só que qual é a característica diferente? Pensa na língua portuguesa. Quando a gente fala, eu costumava fazer tal coisa. Que sentido tem esse passado? É a mesma coisa de, olha, eu parei o carro. Eu parei o carro ali na frente. É a mesma coisa que eu costumava parar o carro? Não é. Qual é o sentido de costumava? Rotina, perfeito. Então, a gente está falando de uma rotina que acontecia no passado, certo? Outra anotação que eu sugiro vocês fazerem. A gente está falando, então, aqui de repetição. A gente está falando de algo que acontecia várias vezes. Quantas vezes, que período que foi esse, não tem problema. Só da gente ter a ideia de costumava, a gente está falando de uma ideia de repetição, uma repetição que acontecia
no passado e que não tem ligação com o presente, sem ligação com o presente. Rapidinho, fale bem rápido. O que você costumava fazer que hoje você não faz mais? Por exemplo, eu costumava andar de patins. Se eu costumava andar de patins, o que eu faço hoje em dia? Eu não ando mais. O que você costumava fazer? Bem rápido. Jogar bola. Hoje você só estuda. O que mais você costumava fazer? Você brincava no parque? Eu também brincava no parque. A gente continua brincando no parque? Não mais. Nós costumávamos fazer isso. Hoje em dia a gente não faz mais. Então, qual é a relação que a gente tem da primeira imagem, lá em cima, ela com o cabelo mais comprido, e agora? Por que a cena está diferente, ela está dividida? O que representa a primeira cena? É o que ela costumava fazer, lá no passado. Quanto tempo atrás? Lá em cima está escrito. Alguns anos atrás, não é isso? E hoje em dia, ela já não trabalha mais. A cena do escritório e agora ela dentro de casa aguando as plantas, né? Então, não tem nenhuma conexão. A época que ela trabalhava com a época de agora. Então, a gente vê ali ó, na frase, she used it to travel. Qual era o hábito que ela tinha? De viajar. Hoje ela viaja? Não mais. Quantas vezes ela viajava? Então, não foi repetição? Não foi uma situação única. Ela fez isso mais de uma vez, né? Então, ela viajava de 2 a 3 vezes no ano. Hoje ela não faz mais isso. E o que ela fazia era uma rotina. Ela tinha o hábito de fazer isso. Tudo bem? Aí, desculpa. She used it to go away 3 times a year. 2 or 3 times a year. Aí depois embaixo. She used it to travel. Como é que eu traduziria isso, Sala? Ela costumava viajar, certo? Então, ela costumava viajar. Portanto, ela viajou muito, ela já viajou muito há um tempo atrás, mas agora, no presente, ela não faz mais isso. Tudo bem? Então, embora seja repetido, a gente não tem ligação com o presente. Fechou? Até aqui, tranquilo? Beleza, vamos ver o próximo slide aí. Então diz ali que alguma coisa costumava acontecer. Ai, gente, fica longe. Acontecia com uma frequência no passado, mas não acontece mais. Eu vou falar em inglês, você passa o português bem rápido. I used it to play tennis. David used it to spend money. Ok, costumava gastar. Do you go to the cinema much? Not now, but I use it to. Só o finalzinho. Não muito, não mais. Mas, costumava. Tá vendo que o use it to nem precisou do verbo, um outro verbo depois? Ele sozinho já avisou que costumava fazer. Fechou? A próxima ali, ó. We also use it to for things that were true. Era verdade, mas não é mais. São definições bem próximas umas das outras, né? A gente às vezes não percebe a diferença, nossa, mas é só um item a mais, ó. O prédio hoje é uma loja de móveis, mas ele costumava. Aí você fala assim, nossa, costumava ser um cinema. Parece que é feio a gente falar isso, né? Em português a gente diz, antes era um cinema. A tradução é muito livre. Só na hora da escrita, né, que a gente tem que obedecer a regra. Mas a tradução, ela fica mais livre para você falar. Simplesmente era do que costumava ser cinema, né? A outra ali, ele fala, I used to think Mark was unfriendly. Ele costumava achar que o cara não era bacana. Mas agora ele percebe que o cara é uma pessoa legal. I've started drinking tea recently. Começou a fazer o quê?
Essa pessoa faz o que recentemente? Toma chá. Ela começou a tomar antes. Aliás, ela começou a tomar há pouco tempo. Antes, o que acontecia? Ela não gostava, né? Então ela diz lá, I never used it to like it before. Que também pode colocar na negativa, a gente vai ver a negativa daqui a pouquinho. E a outra ali, Lisa used it to have. Sala, pergunta. Qual é o sujeito da frase I use it to play? I. Sujeito de David use it to. David. Depois, do you go to the cinema now, but I use it to? I. Da próxima frase, quem é? This building. A frase seguinte. I de novo. Próximo. I, né? Vou colocar e Lisa. Vamos voltar na nossa primeira aula. Qual é o pronome que substitui David? He. Qual é o pronome que substitui this building? It. E o que substitui Lisa? She. Olhe para as frases. Houve alguma diferença em relação a use it to? Não. Ou seja, use it to, ele é igual para todos os pronomes. Tá bom? Então a gente vai ter use it to igual para todo mundo. Não importa se é he, she, it. Isso é bom. Uma coisa boa dos verbos no passado. Já que o verbo no passado dá tanto trabalho, ter que olhar aquela lista, use it to você não vai precisar disso. Se o verbo é regular ou irregular, não faz a menor diferença. O use it to aguenta as pontas sozinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está com a apostila destaca aí? Aquela última informação, quem não está com a apostila, faz favor, anote, é importante. Use it to do é passado, não é presente. Ah, mas se eu quiser falar que eu costumo andar de bicicleta, você só vai dizer I ride a bike. Não precisa enfeitar. Como diziam os antigos, não precisa enfeitar o pavão. Ele já é bonito sozinho, por natureza. Não vai colocar enfeite nele que vai ficar horroroso. Então, se você quer falar eu costumo andar, você pode dizer direto I ride ou I usually ride. Aqui dá a ideia de mais de uma vez e está no presente. Nada de usar use it to no passado, tá? Isso. Olha lá, ele põe um exemplo. I do. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer coisa pode levantar a mão e perguntar. Eita, chegamos ao exercício. Nós fizemos essa série, né, pessoal? Bastante tempo até, né? Então, já vou passar para frente. Use it to só tem aqui. Pergunta passada. A gente passa o tempo todo dizendo sim? Hã? Não, você acabou de dizer que não, né? Nós vimos I use it to, não sei quem use it to, o outro também use it to, mas a gente só vai falar do que a gente fazia? E se eu quiser saber de alguém, o que esse alguém fazia? E se eu quiser saber se a pessoa não fazia? Como é que eu vou transformar isso na forma negativa e na pergunta? Vamos ver aí. Quem foi que fez uma frase agora há pouco? Eu esqueci o que era. Alguém falou aqui. Esqueci a frase. Quem que fez exemplo agora há pouco? Ele?
Vocês lembram da frase? Que eu já esqueci. Você lembra da sua frase? Porque eu já esqueci a sua frase. Que você fez com o use it to. Ah, é. Como é que fica? Então, Sal? I use it to play soccer. Good. A minha frase está na positiva. Transforme para negativa. Agora sim tem que tomar cuidado. Isso aqui indica o passado. Eu tenho que manter passado na forma negativa. Posso usar ED na negativa? Não. Qual é o representante de passado? Did. Mas eu preciso negar. O que eu ponho a mais? O didn't ou did not. Beleza. E agora? O que eu ponho aqui? Põe o quê? You, as, e, que mais? Que mais? Que mais? Nada. Eu vou pôr o D aqui? Não. Nesse caso, não tem mais o D. Vou tirar daqui, porque senão vai dar a ideia de que é uma letra mesmo para a frase. Aqui eu não uso mais o D. Por que não? O símbolo de passado já está aqui. Na afirmativa, o símbolo é o ED. Na negativa, é o auxiliar did. Então, eu não posso ficar falando duas vezes a mesma coisa. Se eu já falei, fica bonito, eu costumava fazia, não vou. Então, em inglês também não pode, eu costumava fazer, não costumava fazia. Então, se você já disse que é passado, pelo representante dele, o verbo fica normal. Certo? Sabe aquelas frases, eu acho que eu já falei isso para vocês. Aquela frase, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora. Bonito falar isso. Horrível. Então, se você colocar o D aqui, você vai estar falando duas vezes assim, vai ficar esquisito. Não fica bacana. Tá? Tá. Afirmei, neguei. Como é que agora eu pergunto para o ser? Como é que eu pergunto fulano de tal? Você costumava? O que eu vou fazer? Did, eu tenho que manter o tempo verbal. Com quem que eu estou falando? You. Vamos colocar o you que é mais tradicional, mais prático, né? Did you use to play soccer? A mesma regra que coube para a negativa, em que você tem o did dando suporte de passado, na pergunta vai ser a mesma coisa. O did vai dar o suporte para indicar passado. Se indicou passado aqui, não precisa repetir aqui. Certo, pessoal? Difícil? Facinho, né? Legalzinho. Use it é uma das matérias mais práticas que tem, né? Até se você guardar bem essas regras do use it to, para quando você trabalhar outros verbos do passado, você não vai cometer o erro de falar duas vezes a mesma coisa, porque o use it to ele é meio que automático a gente falar, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Beleza. Fechamos aqui, então, a matéria de use it to. A gente vai começar um outro assunto agora, beleza? Que é o que está na apostila de vocês. Agora, todo mundo está de apostila. Façam anotações, marcações aí que ajudem vocês a identificar diferenças, regras, tá bom? Eu gosto muito de escrever, eu acho que marcando ajuda bastante. Essa apostila aí vocês têm, né, em mãos, dá para fazer bastante isso. A minha tá cheia de anotação para eu falar para vocês. Eu gosto de fazer uns rabiscos, esqueci em casa. Saí correndo hoje, foi difícil.
Então vamos lá. A gente vai ver o tempo do futuro. Antes da gente começar a ver, vamos primeiro viajar pela apostila. Página 24. Está todo mundo nela? Tem o item 1. Vira. Na página 25 tem o item 2. Vira. Na 26 tem o item 3. Ok, pode parar por aí, a gente já viajou bastante. Nós vamos começar de trás para frente. E depois eu vou explicar por quê, tá bom? Então nós vamos começar pela 26, passamos depois, né, voltamos para 25, por fim a 24. E eu vou depois explicar por quê, tá bom? A gente tem aí os tipos de futuro. Você entende alguma coisa, faz alguma lógica, fazer como assim tipos de futuro? Tem jeitos diferentes da gente falar do futuro? Existem jeitos diferentes da gente falar de futuro? Que jeito que a gente fala? Pensa aí num jeito que você fala. Você se refere a futuro. O que vai acontecer lá no dia 31 de maio? Tá, faz uma frase envolvendo 31 de maio e a EA. Eu irei realizar a prova. Transforme esse eu irei para outro jeito. Eu. Futuro, só de futuro agora. Ele falou, eu irei. Qual outro jeito que a gente fala futuro? Eu vou. Então, eu irei, eu vou. Não é isso? Não são jeitos diferentes de falar? E tem mais um jeito. Talvez não seja muita coisa, mas depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente fala de diferentes formas. Quando a gente escuta falar assim, eu irei, é mais formal ou menos formal do que eu vou? Ele fica mais formal, não é isso? Para nós, isso soa como formalidade e informalidade. No inglês vai ter outro sentido, que a gente vai conhecer. Por isso que eu falei que a gente vai ver esses três aí. A gente vai começar pelo primeiro deles, que é o mais básico, por isso que a gente começa ensinando por ele. Então a gente vai ver o primeiro deles, lá na página 26, né? Nós vamos ver o will. O que é o will? Alguém já viu? Nunca viu? Não é nome de gente, não. Cabe também para nome de gente, mas aqui não é nome de gente. Will Smith? Não, não é Will Smith. Esse will indica, a gente está estudando, é lógico, você está vendo aí, que ele indica o tempo futuro. Se a gente trouxer para a língua portuguesa, esse will refere-se, por exemplo, ao nosso rei, Ra. Irei, ele também irá, nós iremos, esse final que a gente usa na língua portuguesa, certo? Quando que eu vou usar esse will? A apostila traz aí, daqui a pouco a gente vai ver. Nós usamos o will quando nós estamos falando de algo não planejado. A gente vai destacar ali daqui a pouquinho na apostila, tá bom? Ele não é planejado. São ações que você faz assim na emergência, no agora. E ele tem uma característica, eu vou pedir muito para vocês anotarem isso, daqui a pouco vocês vão entender. Ele tem, isso é mais ou menos, tá, gente? Não é a matemática que vocês sabem fazer muito bem, não. É só uma ideia. Ele traz 50%, mais ou menos, de certeza de sim ou incerteza. Tá bom? Então, toda vez que você joga a frase will, você não está dando certeza, porque aquilo não foi planejado. E ele também, por não ser planejado, ele pode ser para situações esqueci em português como fala, situações que acontecem agora, inesperadas. Puxa. Por exemplo, estamos aqui em aula, alguém bate na porta.
Eu paro de falar e falo assim, pessoal, vou atender a porta. Irei atender a porta. Atenderei a porta. Estava planejado eu atender? Foi uma situação inesperada? Foi. Aí você vai dizer, mas o que situação inesperada tem a ver com 50%? Aqui a gente está falando em relação ao planejado, né? Tá bom? E aí a gente vai ver isso aqui ali na apostila. Bom, eu vou passar lá para o 3, que eu acabei deixando no 1. Nesse aqui. O Will, uma das características dele é a simplificação. Se tem um idioma que gosta de simplificar as coisas, este é o inglês. Tudo que puder economizar, eles economizam. Na escrita e na fala. Por isso que a gente ouve muitas pessoas falando assim, o inglês americano eles falam muito difícil, eles falam muito enrolado, né? Porque eles vão juntando tudo, vai catando as palavras e pronto. Eles se entendem lá. E uma das coisas que eles fazem é simplificar esse will. Eles vão usar assim, ó, apóstrofe, destaque, apóstrofe, né? Desculpa. 2 L's apenas. Bom, destaque isso aí na sua postura de algum jeito, faz um círculo, alguma coisa assim. Parece bobeira. E vocês vão ver que vai ter bastante gente, não vocês, mas bastante gente que se isso aí cair na prova, a pessoa não sabe o que é. Ela vai procurar no dicionário um dia, quando ela chegar em casa, ela vai procurar. E não vai estar no dicionário. Porque isso é simplificação. Ele vai encontrar o will, mas ele não vai encontrar o apóstolo 2 L's. Porque isso é uma simplificação. Aí ele diz lá que a gente usa will when we have just. Destaque essa palavra aí. Just vocês devem conhecer como somente, mas nesse caso, quando fala-se de tempo, é o acabou de. Então ele está falando lá. A gente acabou de decidir de fazer alguma coisa. Lembra quando eu falei se alguém bater a porta e eu digo vou atender? É aquilo que a gente está falando ali, ó, sobre situações inesperadas. Tudo bem? Aquilo que a gente acabou de decidir que vai fazer. Eu acabei de decidir que eu vou abrir a porta quando tem alguém batendo. Certo? Então, ó, destaque esse just aí de alguma forma. Algo que acabou de ser decidido que vai fazer. Quando a gente diz I will, we announce our decision. Grifem aí o announce our decision. É quando a gente anuncia, quando a gente fala, quando a gente verbaliza o que a gente resolveu fazer. Tá bom? Aí ele traz um exemplo ali. I've left the door open. Deixei a porta aberta. Aí, I will go to shut it. Eu não tinha planejado deixar aberto, eu também não tinha planejado voltar para fechar. Eu acabei de decidir que eu vou fechar, tá? Então ele usou I will. What would you like to drink? O que você gostaria de beber? A pessoa tinha planejado isso? Não, foi uma pergunta que acabou de ser feita. Ela vai responder de que jeito? I'll have an orange juice, please. Ela simplificou. Tá vendo como eles usam bastante essa simplificação? Outra coisa que eu vou pedir para vocês anotarem, que não está aí, will também serve para todos os pronomes. Então, inclusive, I, you, inclusive os 3, o he, she, it, inclusive estes 3 também usam will de uma forma completa ou de uma forma reduzida. Serve para todo mundo. Graças a Deus. E a outra? Did you phone Lucy? Oh no, I forgot. I will phone her now. Aí o now é para dizer que foi agora que tomou essa decisão. Eu ligarei agora. Tudo bem, Sala? Certo? Alguém me chamou? Não, né? Aí ele diz assim, ó, naquela linha que está ali mais separadinho. Você não pode usar presente simples nessas frases. Por que não? Porque ele falou das situações inesperadas, aquilo que acabou de ser decidido. Tá bom? Meus olhos, mas então, por que eu não posso usar no presente? Porque aquilo
Apesar de você ter decidido agora, o que você vai fazer é no futuro. Se é daqui a 1 segundo, 1 minuto ou 1 hora, não faz diferença, é futuro. Tudo bem? Próximo. Olha, não consigo ver. Aqui outra parte importante, ele faz ali uma lista de verbos que você deve usar o will. Então ele traz um exemplo lá. Primeiro, we often use I think, I will have. Então, ó, vocês estão vendo uma listinha que está ali? Probably, I'm sure, think, don't think e wonder. Todos esses verbos, essas palavras, com exceção do I'm sure, com exceção desse, separe ele aí de algum jeito. Todos os demais que estão aí, eles são eles são incertos, eles são subjetivos. Quando alguém diz, eu acho, ele acha, fulano está achando que é subjetivo, certo? Se é subjetivo, não é planejado, não é alguma coisa certeira. Pode ser e pode não ser. Eu acho que está chovendo. Isso é meu achismo. Certo? Toda vez que a gente usa o I think, é a sua opinião, pode não ser o real, tá? Então é bom sempre usar o will, porque você está na incerteza de alguma coisa. Aí ele traz, ó, I will probably. What is probably? Provavelmente. Provável é certeiro? Não é. A outra ali, don't worry. E a pessoa diz, I'm sure, eu tenho certeza agora que lá na frente você vai passar. É ou não é algo subjetivo? Né? Então, a gente pode considerar como 100% ali certo. Depois, você acha que a Sara vai gostar do presente? Usou o will. Primeiro, porque você ainda vai entregar o presente. E usou o will, porque você não tem essa certeza. Tudo bem ali, pessoal? I wonder that will happen. Eu espero, eu anseio que isso aconteça. E aí ele traz para você uma outra coisa também. A simplificação na negativa. Ó, want. Ele tem uma carinha meio diferente. Você vai ter lá concorrente que não vai saber o que é o want. Ou dá para nós, né? Dá bem. Dá bem quem não sabe. E é para continuar não sabendo. Né? A vaga é nossa, porque eles vão lá. Não é mesmo? Então, a gente tem que lembrar dessas coisinhas. São coisas muito pequenas. Elas são pequenas, sim. São detalhes. Mas são esses detalhes que podem te ajudar. Vão ter questões que serão coisas de tempo verbal, principalmente EIA, né? A EIA trabalha muito essa questão de gramática. Então, você vai ter que identificar o que quer dizer esse negócio aqui, certo? Então, você pode usar assim ou você pode usar assim. É a mesma coisa. Fechou, Sala? Beleza. Vou apagar aqui, tá? Vou deixar isso. Essa outra parte aqui, que ele fala lá, in spoken English. O que é o spoken? É o falado. No inglês, falado, ou seja, oralmente. Oralmente, se você não sabia aí, sabe, escreva tudo quanto é palavra nova, anote. Que agora você acabou de saber. Daqui a meia hora você pode ter esquecido. E registrado, deu a dúvida, você corre na folha.
Então, no inglês falado, ou seja, na comunicação oral, naquela comunicação que ela é rápida de tempo, ela é rápida de pronúncia. Você acha que o cara vai ficar falando devagar? Will not. Ai, mas gostoso falar won't. Pronto, já uma vez. Já falou tudo que tinha para falar. Certo? Então, won't, ele é muito mais rápido do que will not. Tá? Então, ele fala lá que no inglês falado é muito mais comum usar o won't. I can see you are busy. Se você está ocupado, I won't stay long. Não vou ficar muito. I won't stay. Certo? E ali depois ele diz, não use o will para falar daquilo que você decidiu antes. Por que não? Porque o will não é planejado. Certo? Tá? Vamos ver a próxima aí. Essa outra informação que eles trazem ali, ó, é importante dizer que você não deve, aliás, você deve ouvir o not, você deve usar o won't para quando alguém se recusa a fazer alguma coisa, tá? Destaque ali, por favor, a palavra refuses, quando a pessoa se recusa a fazer algo. Então ele traz, I've tried to give her advice. Eu tentei aconselhar, but she won't listen. Ela não vai ouvir. Eu tentei, but she won't listen. Na verdade, a pessoa acabou de ouvir. Aquele listen que ele põe é em relação à pessoa fazer aquilo que você aconselhou. Tá? Ela não vai te ouvir. É essa a ideia. The car won't start. The car won't start. It means o carro se recusa, entre aspas, né? O carro se recusa a começar a funcionar. Até aqui, beleza? Então tá bom. Deixa eu puxar para cima. Aqui são só de situações bem mais específicas, a gente viu a ideia principal, quando ele fala sobre ofertar algo para alguém. Então, quando a gente entrega alguma coisa para alguém, ou entrega, você aceita, quer um café, quer não sei o quê, quer usar meu caderno para consulta, a gente está acabando de fazer aquilo ali. Então, a gente tem que usar o will também. Olha lá. A gente sempre usa o will nas seguintes situações. Para oferecer algo, quando ele fala, aquela bolsa parece pesada. Ela parece pesada. Aí você oferece, então, ajuda. I will help you with it. Por que usou will? Porque você não planejou. Tudo bem? Volta sempre essa ideia principal. Não é planejada para situações inesperadas. Tá? Outra ali, ó. Quando você concorda com alguma coisa, então, alguém diz, can you give Tim this book? Pode entregar esse livro para o Tim. O outro diz, sure, I will give it. Eu vou entregar. Eu entregarei. Pode deixar que eu entrego, mas a ação vai ser futura. Quando você promete, você é o sujeito, tá, gente? Quando promete fazer alguma coisa. Então, thanks for lending me the money. Obrigado por me emprestar o dinheiro. I will pay you back. Eu vou te pagar de volta. Aí, nesse caso, a gente quer que não seja nem os 50%. Nessa aí, podia ser uns 100%, né? Mas a gente vai ver os 100% daqui a pouquinho. E a última aí, quando você pergunta para alguém para fazer alguma coisa. Will you please turn on the music down? Quando a gente termina a aula. Will you turn off the lights, please? Então, você está pedindo por alguma coisa, tá? Você está solicitando alguma coisa. Usou o will. De novo, não estava planejado. Fechou? Pessoal, a gente vai então para a segunda parte agora daqueles 3 pontos lá da forma de futuro. Então, só relembrando, nós vimos lá na página 26, tem uma das formas de indicar o futuro é usando o will. Lembrando que o will tem só, mais ou menos, né, uma ideia de 50% de certeza de algo acontecer. Aí agora nós vamos lá para o item 2, que é o going to. A gente vai ver em quais situações cabe isso daqui.
Tá bom? Essa é uma outra forma de falar do futuro. Lembra quando nós demos aquele exemplo lá, eu irei e eu vou? Essa situação aqui, a gente está trazendo para algo, é a mesma coisa em termos de tempo, a gente está falando de futuro, só que vão ter as suas particularidades, as suas peculiaridades e as suas regras também. Isso que a gente tem que lembrar. Going to, moçada, não está conjugado. Esse ing não é aquele ing de presente contínuo, tá bom? Isso aqui é um pacote só. Você não pode mexer nisso daqui. Isso aqui é um radical. O que você vai fazer com ele, você vai acrescentar para frente dele e para trás dele, tá? Isso aqui não mexe. Quando a gente tinha lá will para indicar algo não planejado, going to já vai ser planejado. Então a gente usa isso aqui para atitudes, para ações planejadas, tá bom? Eu vou continuar com situações inesperadas? Não mais. Aqui a gente tem falando então de ações, perdão. Aqui a gente tem então as ações planejadas. Eu vou continuar com 50%? Não. Se algo está planejado, as chances de acontecer, a chance de executar aquilo que eu quero vai aumentar também. A gente vai subir essa porcentagem agora um pouquinho. A gente vai falar agora de algo mais ou menos 80%. A gente ainda não está no 100%. Vamos chegar nele também, tá? Aqui a gente vai falar então de algo que está planejado, que é quase certo acontecer. A gente vai falar do que é óbvio também, mas que é lá do futuro, com certeza vai acontecer. Só going to não está indicando nada. Eu não tenho ação aqui. Tá bom, pessoal? Isso aqui é o mesmo símbolo de futuro, só que esse aqui é um, esse aqui é outro. Isso aqui é só símbolo, não é verbo isso daqui ainda, tá? Não é ação. Eu quero dizer que eu vou aplicar uma prova, eu vou fazer uma prova amanhã. Eu vou usar going to. Esse going to, galera, anotem aí, que não está na folha. Isso é o que vai acontecer. Isso aqui ainda vai acontecer. Lembra que eu falei que esse aqui era o acontecerei, acontecerá, falarei, cantarão? Esse aqui é o vai acontecer. Quando eu falo que vai acontecer algo, que algo é esse, Sala? Eu não falei ainda, né? Então, o going to, ele só representa alguma coisa de futuro, quase certo de acontecer, mas eu ainda não falei o que é. Para eu dizer o que vai acontecer, eu vou precisar dos elementos. Eu preciso da pessoa, eu preciso do verbo to be, e aqui você vai escolher se você quer presente, se você quer passado, ou se você quer futuro, a gente vai ver isso mais para frente, hoje, mais para frente. Daí você vem com o seu símbolo, e por fim você vem com a ação. É só no final da sua frase, essa fórmula não tem aí, tá? É bom anotar. Só no final de toda a estrutura que você, afinal de contas, vai descobrir o que o ser humano está planejando fazer. Tá bom? Tudo isso aqui precisa ser usado. Tudinho. Mas você, mas é muita coisa. Não é muita coisa. Isso aqui é uma das formas que o pessoal fala com mais rapidez. I'm going to, she's going to, they're going to, I'm not going to. A gente consegue falar rapidinho, embora pareça ter um monte de coisa aqui. Ó, algo vai acontecer. Esse acontecer pode ser um monte de coisa. Pensando nessa fórmula aqui, vou montar uma frase. Se eu quiser dizer que eu vou comer daqui a pouco, como é que é o eu? I. Como é que é o verbo to be no presente para a pessoa I? I am. Qual é o símbolo? Going to. O que eu vou fazer mesmo? Eu não escrevi ainda, só contei para vocês, mas eu não escrevi.
Porque agora que eu vou saber a tal ação planejada. Como é que é o verbo comer? Eat. Agora sim eu expressei uma ideia. Então aqui, tudo isso aqui para dizer eu vou. Aí você vai dizer, nossa vida, mas precisa de tudo isso? Precisa de tudo isso. Tudo bem? Então você falou, I'm going to o quê? Aí que você vai listar. I'm going to eat, she's going to dance, they're going to study, we are going to travel, my friends are going to talk to. A ação que você quiser, a sua fórmula não foi mexida. Tudo bem? Difícil. A ideia é essa, tá bom? Aí agora a gente vai ver aqui nos slides e vendo aqui na lousa também. Mas a ideia do going to é essa. Você tem ações planejadas, porque se você planejou, a sua ideia é que aconteça. Ou se você planejou não acontecer, é para ela não acontecer, tá? Vamos ver ali um pouquinho na apostila. Na apostila diz lá, I'm going to do something. Diz lá, é a mesma coisa aqui. I have already decided. Grife esse trechinho aí. Have already decided. Significa que alguém já decidiu. Já decidiu, em outras palavras, quer dizer planejado. Certo? Eu já decidi. Eu vou fazer não sei o quê, eu vou buscar não sei o quê, alguém vai fazer outra coisa. Já é algo planejado. Tá? Então, I have already decided to do. Outra que você vai grifar nessa mesma linha. I intend to do. Intend é o verbo que significa pretender. Isso é um falso cognato. Cuidado com essas palavras. Então, se a pessoa pretende fazer, a gente cai naquele 80%. Ainda não é 100% o seu futuro. Entende? Tudo bem, sala, até aqui? Tá. Aí ele faz a pergunta lá para a pessoa. Are you going to eat? Qual que é a ação? Comer? Joia. Are you going to eat anything? E a pessoa responde, no, I'm not hungry. A outra. I hear Sarah has won some money. A pessoa ganhou esse dinheiro. What is she going to do? Qual é a ação da Sarah que ganhou o dinheiro? Qual é a ação? Vou simplificar. Qual é a ação da pergunta? Olha essa fórmula aqui. Qual é a ação indicada lá na frase? Do, que é o verbo fazer. Não é isso? Então a pergunta, o que ela vai fazer? Certo? E a menina responde, o que ela vai fazer? She's going to... Vai comprar. Então, ó, ela vai comprar. Certo? Então, a ação mesmo a gente só descobre lá no finalzinho. E a outra lá, I'm just going to make a quick phone call. Eu vou fazer uma ligação, tá? E aí, ela fala, pode esperar por mim. E no final, this cheese smells horrible. I'm not going to eat. A ação é eat. Tudo bem? Deixa eu puxar mais aqui, peraí. Olha eu que não enxergo. Aí ele diz ali numa segunda situação, I'm going to do something, I have decided to do it, but perhaps not arranged to do. Grifem a palavrinha perhaps, estão vendo ali? Entre parênteses tem o perhaps, que significa talvez. Esse é o nível de incerteza que faz parte do going to. Então ela talvez, ela não tenha arranged, ela não tenha agendado, ela não tenha se comprometido a, tá bom? E aí, por isso que são 80%. Porque pode ser que a pessoa não tenha planejado. Então ela diz lá, seus sapatos estão sujos. E a pessoa diz, eu sei. I'm going to clean. Qual vai ser a ação dela? Limpar, beleza. Na outra,
I've decided not to stay here any longer. Não vou mais ficar aqui. Amanhã eu vou. Isso. Look for. Grifem lá, pessoal. Look for é o verbo procurar. I'm going to look for somewhere else to stay. Vou procurar outro lugar para ficar. Tá? E a última definição ali que ele traz, o going to no passado. Pessoal, destaque aí, por favor. Lá em cima você tem I am e na de baixo você tem I was. É o que diferencia. Vou pôr aqui na lousa que eu tinha anotado, né? Aqui, ó. Então, esse verbo to be aqui, você vai ter que determinar qual o tempo que você quer. Se você usar am, is e are, você está falando daquilo que você vai fazer. Se você substituir para was e were, é aquilo que você ia fazer. Certo? Tudo bem, Sal? Então, tá bom. Então, o verbo to be é extremamente necessário. Anote aí o que eu vou falar. Verbo to be, ele é responsável pelo tempo. Ele é responsável pelo tempo, ou seja, presente, passado. Tudo bem? E ele também é responsável pelo tipo de frase. Vamos ver então. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para não ficar poluído. Se o verbo to be, ele é responsável pelo tempo, eu já coloquei aqui am, is e are, presente, was e were passado, tá? Se eu quiser transformar essa estrutura numa estrutura negativa, onde eu vou pôr uma negação? Como que é a palavra de negação? É o not. Onde que eu vou colocar esse not? Em qual pedaço da frase? Junto com o to be. É ele quem vai determinar o tipo de frase. Então, você vai acrescentar aqui o not. Certo? É o verbo to be que vai ter que ser acompanhado. Como é que vai ficar I am junto com o not? I'm not. Como é que vai ficar o is com o not? Is not ou isn't, beleza? Are. Are not ou aren't, certo? Se eu quiser transformar a minha negação, agora eu não quero mais negação nem afirmação, eu quero uma pergunta. Como é que eu vou fazer uma pergunta? O que eu tenho que fazer com esse bololô todo de palavras aqui? Exatamente, eu vou trazer o verbo to be para frente. A posição dele determina o tipo de frase que eu tenho. Verbo to be, ele é desse tamanico, mas ele se mete em tudo, ou quase tudo. As formas mais complexas do inglês, tá? O raio do verbo to be lá para perturbar a nossa ideia. Ele é desse tamanico. É o primeiro verbo que a gente estuda. Por quê? Porque ele vai aparecer em diferentes situações, tá? Ele apareceu mais de uma vez. Aí alguém deve estar falando assim, mas eu estou traduzindo aqui e não está dando certo. E aí eu respondo para tu, meu amigo, não é para traduzir nada, são estruturas diferentes. A gente está falando de outro idioma, que são de raízes diferentes. Eles não têm a mesma fonte. A gente faz as adaptações que dá. Quando der para traduzir, show de bola. Como é o caso do presente contínuo, passado contínuo. Eu estou passeando. Nossa, dá certinho, cada palavrinha tem seu representante lá no idioma. Aqui é um caso que não dá. Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, amigão, você vai se dar mal. Não é para traduzir. Going to não se traduz. Se entende going to. A estrutura toda, traduzindo tudo isso aqui, vai. Só vai acontecer. Tudo bem, Sal? Muito bom. Vamos continuar ali? Deixa eu
puxar mais para cima. Aqui ele chama atenção, pessoal, das situações óbvias. Lembra que há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu falei sobre o ser óbvio, né? Umas coisas que são óbvias. Então ele diz lá, quando a gente diz que alguma coisa vai acontecer, a situação ela se faz óbvia, ela se faz lógica, ela se faz, ali ele usa o termo clear, né? Ela se torna clara. Aí diz lá, o homem está andando aonde? Ou em direção a quê? Em direção ao muro. Ele planejou? Não, mas é óbvio. É óbvio que ele vai bater, ele vai cair, ele vai se machucar. Sei lá o que vai acontecer, mas é alguma coisa que vai. Então você vai usar the man is walking toward the wall. Ele está indo em direção à parede. We can see. O que a gente pode ver? O que é claro? O que é óbvio? He is going to walk into. Tudo bem? Tudo bem, Sal? Então, planejou? Não planejou. Certo? Mas era óbvio. E por que usou going to? Porque é futuro. Tá bom? Fechou aqui, galera? Deixa eu ver outra coisinha aqui. 26 já é o... Tá, então peraí. Tem alguém copiando isso daqui? Não, pode apagar? Minha luz é muito bagunçada, eu sei, gente. Eu não consigo se organizar na luz. Gente, agora que eu vi que eu escrevi a mesma coisa. Já foi. Vamos pensar lá. Going to em relação a uma frase negativa. Nós não vamos viajar amanhã. Como é que é o nós? We. Verbo to be que acompanha we. Are. Vamos alguma coisa. Going to. Viajar. Travel. Então, ó, a gente tem todos aqueles elementos. Na hora da tradução, tudo isso aqui vai ser transformado em... Opa! Nós vai não dá, né? É tudo transformado para vamos. Tudo bem? Então, nós vamos viajar. Nós não vamos mais. O que nós vamos fazer na frase? We are not. Pergunta. Posso usar assim? Sim ou não? Sim. Se a gente podia simplificar quando era sozinho, pode simplificar com going to também. Tá? Pode apagar aqui, galera? Quem curte música? Só? Vocês estão estudando tanto que não está dando para ouvir música? Ô, gente. Quem curte música em inglês? Isso. Todo mundo levantando a mão. Você tem que curtir música em inglês. Pelo menos até você fazer sua prova, você vai curtir música em inglês, você vai pegar letra em inglês e vai cantar. E lá na letra vai aparecer um negócio e vai falar assim, ué, mas professora, eu não falo esse negócio. Que negócio? Já viram isso aqui, ó? Gonna. Em música tem bastante. Esse gonna é o going to. É a mesma coisa. Sentido igual. Só que você vai prestar uma prova. Prova, o nome já diz, é um documento. É a prova de que você sabe determinado assunto. É documento. A gente pode fazer qualquer coisa no documento. A gente pode rabiscar documento. A gente pode amassar, dobrar, sujar.
A gente pode escrever bobeira no documento? A gente pode escrever gíria no documento? A gente pode escrever gramática errada no documento? Então, na sua prova, você não vai usar gonna, porque gonna é só para o seu momento de lazer. Música, bate-papo, rede social, conversa, online ou não. O gonna, ele é a simplificação de going to, só que ele é a simplificação não oficial. Ela existe, ela é aceita, mas não em momentos de prova. Você vai mandar um e-mail, vai escrever para algum diretor de escola, pedindo para um chefe, pedindo alguma coisa, você não pode usar o gonna. Mas ele existe, todo mundo fala, mas na hora de escrever você não vai. E o que ele é? Na fala, moçada, ele fica muito mais rápido. Então, se eu digo assim, I'm going to travel, é muito mais rápido dizer I'm gonna travel. I'm going to, aí demora muito. Fazer o bico, to, aí demora demais. Eu quero falar mais rápido. Eu não vou falar I'm going to. I'm gonna é muito mais rápido. Certo? Mas não é na gramática, não está certo. Então você vai fazer uma prova para militar. Militar não vai falar errado, militar não pode falar errado. Se o cidadão não pode, o militar muito menos. Eu vou só colocar aqui o exemplo, mostrando para vocês a diferença na escrita, tá bom? Então, a gente diz, por exemplo, eu uso bastante o I só para ficar bem mais realista, assim, se você for falar essa frase, tá? I'm gonna correct. Exatamente a mesma ideia aqui. I'm going to correct. Mesma coisa. O que economizou? Economizou um to. Ó, falta o to. Só isso. Né? E lógico, a fala ela fica bem mais rápida. I'm gonna é muito mais rápido que I'm going to. Você faz mais movimento para falar. Tá? I'm not gonna. Am I gonna? Tudo você vai falar gonna. Por isso que música, por isso que eu perguntei para vocês da música. Música tem bastante isso. Pega a letra de música, vocês vão ver bastante gonna lá. Mas a música é informalidade, é emoção, é questão de rima, né, de mensagem, assim. Então a música permite você fazer isso. Mas em documentos não. Tá? E a grande necessidade das pessoas, principalmente na fala, é a questão de falar mais rápido. Só isso. Tá? Mas na sua prova você não vai pôr. Se tiver as alternativas lá, você não vai marcar. Uma delas não pode. Tá bom? Sugestão da teacher. Anota isso daqui. Quando você for fazer a sua revisão, você vai ver, mas você saber que isso aqui não vai poder fazer na sua prova. Para a prova, não. Certo? Tudo bem? E aí nós vamos passar para o último dos três. Tem alguém copiando? Não? O último que tem aí, pessoal, vai naquela primeira página lá. Lembra que eu falei da gente fazer de trás para frente? Né? Então, por que eu fiz de trás para frente? Para vocês perceberem esse crescimento gradual das ideias de futuro. Tá? A outra que tem chama-se present continuous. Anotem esse nome que não está escrito assim na apostila, mas vocês vão conhecer esse nome também, por isso que é bom ter anotado. Continuous for future.
E destaque, por favor, o for future, tá? Quando você olha, tem gente que é bom assim de guardar nomenclatura. Tem gente que não. Tem gente que fala assim, eu não sei o nome não, mas eu sei o que é. Posso dar um exemplo? Né? Cada um é de um jeito. Mas para quem é bom de guardar nomenclatura, vai olhar isso aqui e vai falar assim, mas present continuous? Mas present continuous não é o que está acontecendo agora? Mas a gente não está vendo o present continuous. A gente está vendo o present continuous for future. Por isso que eu pedi para você destacar isso daqui. Então, nós vamos criar frases na ideia de present continuous. Por exemplo, o que vocês estão fazendo agora? Estudando. Como é que fica essa frase? Vamos pensar em present continuous, tá? Digam para mim, nós estamos estudando. Vamos lá. We are studying. Preciso colocar now. Isto é opcional, tá bom? Por isso que eu deixei entre parênteses. Então, we are studying. Entende-se agora. O now, ele é, a gente chama de facultativo. Usa se quiser, né? Ele é opcional. Tá. Nós vamos usar a mesma frase. We are studying. Agora, eu quero colocar a ideia de futuro. Nós estamos estudando agora. Daí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, moçada. Amanhã não vamos ter aula, vamos no cinema. Aí você fala assim, professor, não vai dar. Não vai dar para a gente ver o Gona. Não vai dar. We are studying. Vou pôr aqui. Tomorrow. We are studying tomorrow as well. As well significa também, tá? Só de você acrescentar uma palavra futura, você transformou isso aqui em 100% de certeza. Então, quando a gente fala, só vamos fazer outra coisa, não dá, professor, amanhã, essa hora, nós estamos estudando. Mas a gente fala, nós estamos estudando? Sim, quando você fala de ações certeiras. Vou te ligar amanhã, tá uma hora. Fulano só dizer, não liga amanhã essa hora, não. Amanhã essa hora eu tô dormindo. A gente não tem esse hábito de falar, não vou fazer tal coisa. O que eu estou fazendo, a gente está usando a estrutura de presente com a ideia de futuro. Tudo bem? Então, que dia é a prova? 31 de maio agora, né? Alguém fala assim, seu crush, a sua crush, sei lá quem, fala para você, vamos sair hoje? Você fala assim, dia 31 de maio? Capaz, mesmo que eu vou fazer outra coisa. 31 de maio, eu estou fazendo prova. É 100% de certeza. Posso traduzir eu estou fazendo prova, estarei fazendo prova, com certeza eu vou fazer prova? Sim, você pode. A tradução ela é livre. A ideia é que precisa ser entendida. Tudo bem? Isso é 100% de certeza. Então, você saiu de um tempo verbal momentâneo para um tempo verbal futuro e com 100% de certeza que aquilo vai acontecer. Então, a gente teve um crescimento gradual ali. Por isso é importante conhecer todas as formas de futuro. Por isso a minha pergunta lá no início da aula, né, quando você fez o seu exemplo, quando eu perguntei como é que a gente fala, quais as nossas formas de futuro, como é que a gente expressa futuro. Eu irei, eu vou, eu estou indo, eu estarei indo, certo? Então existem formas de falar, porque existem sentidos expressos quando você usa diferentes tempos. Então, quando você expressa will, você está falando de uma frequência, de uma certeza. Quando você usa present continuous for future, você fala de outro aspecto. Você está falando de algo 100%. E todas as outras regras que a gente viu, todas as regras dos outros termos verbais, aquilo lá, cabe para aqui também. Se eu disser que não, amanhã não estarei estudando, não estou estudando, o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou colocar um not. Quero fazer pergunta, trago o ar para frente. Continua tudo a mesma coisa. O que muda aqui, galera, o grande segredo é você indicar o tempo.
Se você não indicar o tempo, escuta o que eu estou falando. Se você não indicar o tempo, automaticamente a sua frase vira presente. Aí está tudo errado. Aí você errou 100%. Se você não indica, você cai automático. Esse não é obrigatório. Esse é obrigatório. E se você não usa esse, você entende, o outro, aliás, entende que você está falando isso aqui. E é só por causa de uma palavra. Só por causa de um elemento, né? Não necessariamente uma palavra. Você pode colocar outras indicações de futuro aqui. Difícil? Facinho, né? É o que ele está falando ali, ó. Ele está trazendo os exemplos. O present continuous. Eu coloquei aqui na lousa for future, não está? E lá na apostila está escrito lá, ó, future meaning. Destaque em future meaning, que significa sentido futuro. Eu chamei não, né? A gramática chama de for future ou de future meaning, de sentido futuro. Então você usa o presente contínuo com sentido de futuro. Tudo bem? Certo? Então tá. Aí ele traz ali a agenda de uma pessoa, telefoninho novo, né? Aí bonitinho. Vocês chegaram a ter telefone assim? A geração de vocês. Nossa, eu tive, gente, era muito bom. Era muito legalzinho. Aí diz lá, this is Ben's diary for next week. Ali está a agenda do cara para quando? Para semana que vem, não é isso? Aí ele diz lá, he's playing tennis on Monday afternoon. Se eu parar a minha frase em he's playing tennis, em que momento é esse? É agora. Ele está jogando. Agora, nesse horário. Olha aí no seu relógio, essa hora aí que ele está jogando. Só que a frase continuou. Ela diz, on Monday afternoon. O que é Monday afternoon? Não é segunda à tarde? Segunda à tarde é só segunda. Hoje nem é segunda. Então faz o favor para mim. Destaquem on Monday afternoon. Esse destaque é o que faz a sua frase ter sentido de futuro e sentido de 100% de certeza, tá? A próxima. He's going to the dentist on Tuesday morning. He's going to the dentist on Tuesday morning. Pergunta, desafio. Aquele going to ali é qual? É esse ou é esse? Vamos pensando. Aquele going to, he's going to the dentist. É esse, aliás, perdão, ou é esse? Acertou quem disse esse. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, isso aqui é um símbolo, que só indica que vai acontecer. O que vai acontecer, eu não sei, eu não coloquei a ação. Então, quando a gente usa going to, a gente tem que ter duas ações. I'm going to study. E aqui, I'm studying. Desculpa. I'm going to the dentist on Monday. Esse going aqui tem ação aqui, galera? Não tem ação. Aqui tem que ter ação, ó. Going to, o símbolo, e mais a ação. Aqui, você vai lendo, é símbolo. Não, não é símbolo. Que faltou a segunda ação aqui. Aliás, perdão, a segunda ação não. O verbo aqui. Tudo bem? Esse aqui, então, é uma ação em movimento. Tá bom? Não é aquele going to, o símbolo ali. Tá? Tomem bastante cuidado com esse verbo. Bastante. Aí alguém deve estar pensando assim, e se eu quiser falar I'm going to go? Pode? Eu vou ir? Pode? Pode. Em inglês, pode.
Nossa, eu vou ir? Ué. Porque going to só indica que vai. Se você não falar o que você vai fazer, como é que eu vou adivinhar que o seu intuito é ir? E se for voltar? E se for ficar? Você tem que dizer. No going to você é obrigado a colocar esse verbo depois dele, tá? Aqui não. Aqui, se você colocar outro verbo, perdeu o sentido de 100%. Certo? Olhando ali, ó, todos estes exemplos, ele já decidiu. Grifem lá. Has already decided. Ele já decidiu. Então, o present continuous for future, ele é totalmente planejado. Só que o que a gente viu na diferença ali dos outros é que esse aqui é 100%, tá? A gente pode planejar também, pessoal, o não fazer, tá bom? O não também é permitido. Com certeza, né? O não faltar no dia da prova, você também pode fazer uma negativa, não tem problema nenhum, tá? Então, todas as coisas já foram decididas e agendadas e programadas, tá? Aí ele diz lá, logo embaixo do desenho, I'm doing something, olha entre parênteses, tomorrow. Eu nem colocaria entre parênteses, eu colocaria em negrito, eu colocaria em letra maiúscula. Você está com marca-texto aí? Use o marca-texto. Você tem uma caneta cor diferente? Destaque. Põe aí umas luzinhas de pisca-pisca de Natal, faz alguma coisa e destaque esse tomorrow. É esse tomorrow que garante que a sua frase está no futuro, indicando 100% de certeza. Ah, esqueci. Esqueci de marcar. Então você errou. Mas você não vai esquecer, tá bom? Então destaque isso aí, ó. Ele diz algo que já foi decidido, agendado, programado, tá? Ele traz alguns exemplos aqui. Ó, na pergunta lá do personagem A. What are you doing? What are you doing on... Esqueci, on Saturday. On Saturday evening. Então, o que você está fazendo sábado? Sábado é a palavra que confirma que eu estou falando do futuro. Tá, pessoal? Até aqui, o que você está fazendo realmente está no presente. Quando você joga a palavra de futuro, o que você está fazendo no sábado. O que você estava lá fazendo no sábado. O que você vai fazer no sábado. A tradução é livre, mas a ideia tem que ser de algo planejado. Certo? Vamos ver outra lá. E aí, o que a pessoa vai fazer? Ou estará, ou está fazendo? I'm going to the theater. Olha lá. Tem o going, tem o to, mas é isso daqui, ó. Não tem o verbo de ação aqui. Tá bom? Aí ele pede para você não fazer no presente, né? Olha lá. Repare que neste caso, o verbo principal é o go. Coincidiu de ser o go, gente. Foi só coincidência, tá? Portanto, não caracteriza a utilização de going to. Olha lá, ó, para o futuro, que será visto no próximo tópico que a gente já viu antes, né? Eu fiz o contrário para ter ideia de crescimento, tá? E também, por que eu comecei por esse aqui? Porque a estrutura é mais simples, né? Você só precisa de um elemento. Aqui você precisa lembrar de outra matéria e ainda acrescentar vocabulário. Por isso que a gente faz no modo crescente, tá? Aí ele traz outro lá. Você pode usar o presente simples para falar sobre o que as pessoas planejam como timetable, como algo de escala. Então, destaca aquela palavra timetable lá. Por que ele está falando isso daí? Ele só está chamando a sua atenção pelo seguinte. Você está vendo a sua frase ali no final? On Monday. On Monday é o futuro. Só na segunda-feira que tal coisa vai acontecer. Só que você fez uma frase no presente. A frase está lá. Eu começo meu emprego novo na segunda. Eu começo meu emprego novo. Professora,
mas 100% de certeza que eu vou trabalhar. Segunda-feira é futuro. Por que que usou presente simples? Por que que não usou esse daqui? Aí por isso que eu pedi para você destacar aquela palavra ali do timetable, porque você está falando de uma coisa escalonada, repetida constantemente. É diferente de uma ação planejada de momento único, tá? Dia 31 de maio é o seu momento único, certo? É diferente quando você fala para alguém, vamos semana que vem viajar para a praia. Você fala assim, não dá, eu estudo de segunda a sábado. Então, eu estudo de segunda a sábado. É lá na frente. Mas você usou a forma simples, porque você está falando de uma escala. É isso que ele está falando ali no timetable, tá bom? Ele não está falando de uma situação específica, 31 de maio, por exemplo. Tá? Certo, Sal? A primeira. I start my new job on Monday. Isso já está na escala, ele vai fazer isso sempre, né? Como ele começa na segunda-feira, você faz uma frase simples. What time do you finish work tomorrow? Por que que usou a forma simples? Ele faz isso todo dia, o horário dele parar de trabalhar é o mesmo sempre, tá? E the movie starts at 7. Aí, professor, mas o filme está planejado. É 100% de certeza que o cinema vai estar aberto. Por que eu não posso usar esse daqui? Porque o horário é sempre aquele, ele é repetido várias vezes. É uma rotina. Tudo bem? Aí ele traz aqui embaixo. Desculpa. Ele diz assim: o continuous é mais usual para agendamentos pessoais. Destaca essa informação aqui. Ele está dizendo, então, aqueles exemplos ali de cima, além de ser coisa repetida várias vezes, ele está falando de situações que não são pessoais, são situações coletivas. Trabalhar, outro exemplo que fala, terminar, começar um filme. Ali ele está falando de coisas pessoais, tá? Só isso que ele quer chamar a atenção aí de vocês, uma coisa mais específica, tá? Ui. Ai, fui para trás. Nesse trecho aqui, ele está mostrando a comparação entre o presente contínuo e o presente simples, né? What time are you arriving? I'm going to the cinema this evening. Olha lá, a estrutura I'm going, mais a indicação de futuro this evening. E depois o presente simples. What time does the train arrive? O que ele quer comparar aqui? Daquele lado de lá, ele está falando dos agendamentos pessoais. Está vendo que ele está usando a pessoa eu, a pessoa você? E no outro lado, ele está usando coisas que não são das pessoas. Trem, filme, aula, horário de médico, entendeu? Escala. Então, aqui ele está mostrando só isso. A gente usa essa forma mais contínua para coisas mais pessoais. E a gente usa o presente simples para aquilo que é no geral. Certo? Isso é pouquinho. Isso aqui a gente já viu, né? Going to. Nós já terminamos aí os 3 tipos de futuro. Alguém tem alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. A gente viu 3 coisas diferentes agora, né? 3 modos diferentes, tudo isso para indicar futuro. Tem alguma pergunta? Fique à vontade, por favor, pergunte mesmo. Tá bom? Não guarde as dúvidas, não. Eu fiz muitas frases focando no I e no you. I e you. Mas tudo isso serve para todas as outras pessoas, tá?
he, she, we, they, serve para todo mundo, tá?